Nós iniciamos na aula passada e esta equação assumia a seguinte forma. Então, isto para pontos ordinários para uma equação da seguinte forma: ax, y duas linhas, mais bx, y', mais cx, y igual a zero. Nossa hipótese era que A, B e C são funções analíticas. Então, A de x, B de x, C de x analíticas. Ok? E nós colocamos esta equação na seguinte forma: dividindo por A de x, nós reescrevemos a equação desta forma. Ok? Então, toda a teoria foi dada quando P de x e Q de x são analíticas. Nós dizemos que o ponto x igual a é um ponto ordinário. E aí o teorema nos garante que existem duas soluções linearmente independentes. Não é isso? E fizemos alguns exemplos, um exemplo na realidade. Vamos continuar com exemplos de pontos ordinários para equações diferenciais. Ok? Então, o primeiro exemplo que nós vamos ver hoje é o seguinte: então, x ao quadrado, e aqui nós vamos repassar toda a teoria, o teorema em particular, para este exemplo. Aqui estão os dados iniciais, y' de 0 igual a 1, ok? Então, qual que é a ideia? Aqui nós vemos que os coeficientes x ao quadrado menos 4, 3x e 1, todos são funções analíticas, polinômios, né? Então, nós podemos dividir por A de x para colocar a equação desta forma, para poder fazer nossa análise do ponto. Qual que é o ponto em questão? Eu estou estudando esta equação diferencial perto do x igual a zero. É aí que eu quero trabalhar com a solução, perto do zero. Então, eu divido por x ao quadrado menos 4 e eu obtenho a seguinte equação. Tá certo? E nós vimos que quando temos funções racionais, este coeficiente que será o P de x e o Q de x sendo funções racionais, são sempre analíticas, desde que o denominador não se anule. Bom, em x igual a zero, o denominador é diferente de zero. Então, nós temos que em x igual a zero, P de x e Q de x são analíticas. E isso implica, por definição, que x igual a zero é ponto ordinário. Para a equação, para esta equação estrela aqui, tá? Então, x igual a zero é ponto ordinário. E o teorema, portanto, garante que existem duas soluções linearmente independentes pelo método de séries de potências, tá certo? Então, pelo teorema, o que o teorema garante? O teorema
garante a existência de duas soluções LI. Duas soluções linearmente independentes. Ok? Com o raio de convergência, qual que é o raio de convergência dessas soluções? O raio de convergência é a distância do ponto em questão, que é x igual a zero, até o ponto singular mais próximo. Qual que é o ponto singular desta equação? É onde esse denominador se anula, mais ou menos 2, são equidistantes do zero. Então, a distância do 0 ao 2 ou ao menos 2 é a mesma, garantimos um raio mínimo de convergência igual a 2. Tá? Isso que o teorema garante, o que é ótimo, porque agora podemos fazer as contas e ter a certeza de que a solução encontrada converge num certo intervalo mínimo ali, menos 2, 2. Tá certo? Porque é um raio mínimo. Então, duas soluções linearmente independentes da forma somatório de CK XK, de K igual a zero até infinito, com raio mínimo Rmin igual a 2. Tá certo? E esse 2 justamente é a distância, que é igual à distância do 0 ao mais ou menos 2. Tanto faz, né? Ok, então vamos lá. Como a gente já sabe pelo teorema que existe a solução, basta derivar esta solução e substituir na equação. E aqui nós vamos usar o princípio da identidade. Então, aqui está o y de x, o y' de x, então, muda-se o índice, k, xk menos 1, e o y duas linhas de x, que é somatório de k igual a 2 até infinito, ck, k menos 1, xk menos 2. Agora, substituímos essas séries de potências na equação nesta forma, porque certamente nós não queremos estar dividindo por polinômios, né? Então, é sempre nesta forma onde os coeficientes aparecem multiplicando sem ter uma função racional, né, envolvida. Portanto, eu vou multiplicar o y duas linhas por x ao quadrado e por menos 2. Muito bem, então, o que nós temos nesse caso? Então, x ao quadrado vezes... Então, aqui eu tenho y', xk menos 2, e eu vou multiplicar y duas linhas, perdão, por x ao quadrado. Tá? Então, y duas linhas vezes x ao quadrado. O que mais? Menos 4, menos somatório de k igual a 2 até infinito. Agora eu vou multiplicar 4 por y duas linhas. K menos 1, xk menos 2, mais 3x, vezes y', k igual a 1 até infinito. Aqui eu vou ter 3, ck, k, xk menos 1, e esse xk menos 1 multiplicado por x, mais somatório de k igual a 0 até infinito, ckxk. Tudo isso igual a 0. Então, qual é o objetivo se nós queremos usar o princípio da identidade? É justamente ser capaz de fatorar um xk, tá certo? E ter um coeficiente grande,
onde nós sabemos que, pelo princípio da identidade, nós queremos zerar o coeficiente. Princípio da identidade zera o coeficiente para todo o carro. Ok? Então, vamos tentar fazer isso aqui. Aqui nós temos, esta potência é xk, esta aqui também é xk, então dos 4 somatórios, 3 já tem o xk para fatorar, e este daqui não tem o xk, mas podemos fazer aquele deslocamento de índice para transformar esta série numa que tem a potência xk. Lembrem que o que é importante no deslocamento do índice? Que nenhum termo novo seja acrescentado. A série tem que ser idêntica antes do deslocamento e depois. Os termos são idênticos. Então, é sempre bom checar, né? Para ter certeza que nós fizemos o deslocamento de forma correta. Então, aqui, onde aparece K, eu desloco o índice K por 2, por menos 2. Então, aqui vai ser K mais 2, K mais 2, K mais 2, tudo K mais 2. Em todos esses índices K. Portanto, a nova série, K mais 2 igual a 2, é K igual a 0. 4, CK mais 2. K mais 2, K mais 1, XK. Ou seja, eu substituí K por K mais 2. Vejam que o primeiro termo desta série é 4, é K igual a 0. Então, é 4 C2 vezes 2 vezes 1 vezes x elevado a 0, que é 1. O primeiro desta série tem que ser igual. 4 C2, 2, 1, x elevado a 0. É idêntico. Então, o deslocamento foi feito de forma correta, porque o primeiro termo de ambas as séries são idênticos, e daí para frente, obviamente, serão todos iguais. Checando o primeiro termo, eu tenho certeza que o deslocamento foi feito de forma correta. Agora, eu tenho 4 somatórios, este começa em 2, este começa em 0, este começa em 1 e este em 0. Será que é possível, para não ter que tirar alguns termos fora, que este somatório, por exemplo, comece em 1? O que isso significa? Que eu estou acrescentando um termo. Para que não mude absolutamente nada, o que eu tenho que ter certeza? Que eu estou somando, nesse termo que eu estou acrescentando, tem que ser o quê? 0. Tá certo? Então, eu verifico aqui, em K igual a 1, ótimo, esse termo é 0. Então, eu posso começar em K igual a 1, porque eu estou somando 0. Em K igual a 0, este termo é 0. Então, eu posso, de fato, começar este somatório em K igual a 0. Este já começa em 0. Este, pela mesma razão, posso começar em 0? Posso, porque no 0, este termo é 0. Então, eu não estou acrescentando nada, portanto, é indiferente começar no 1 ou no 0. Mas é interessante começar todos no 0, porque agora eu posso, de fato, fatorar o xk no único somatório, K igual a 0 até infinito. Nós temos aqui um coeficiente CK, K menos 1, KK menos 1, tá certo? Então, eu tenho esse coeficiente. Aqui já foi mudado, né? Esta série agora já foi substituída por esta.
Então, aqui aparece menos 4 CK mais 2, K mais 2, K mais 1, mais 3 CK vezes K e mais CK. Esse é o coeficiente que multiplica XK. Tudo isso precisa ser zero. Então, este coeficiente grandão aqui, tá fazendo, o AK faz o papel desse coeficiente, precisa ser zerado. Tá certo? Para todo K, e aí eu leio aqui, ó, para todo K a partir do zero. Então, quando eu zero este coeficiente grande, eu observo, então, continuando aqui, eu observo que zerar este coeficiente, é justamente isto tudo igual a zero, produz a seguinte equação: CK mais 2 igual a K menos 1, os outros três termos dependem de CK, mais 3K, mais 1. Tudo isso depende de CK, dividido por 4, K mais 2, K mais 1. E esta fórmula deve valer para K maior ou igual que zero. Esta fórmula chama-se a fórmula de recorrência. Por quê? Porque o termo K mais 2 está sendo dado em função do termo K. Bom, e agora a ideia destes problemas é justamente encontrar um padrão para os coeficientes. Não é? Como que os coeficientes são dados não pela fórmula de recorrência, mas se eu quero um CN qualquer, eu tenho uma fórmula fechada para aquele CN. Ok? Então, a ideia nestas fórmulas de recorrência é simplificar ao máximo antes de começar a substituir, porque senão a gente não é capaz de identificar o padrão daquele coeficiente. Tá? Então, substituindo aqui, esta equação é a mesma coisa, K ao quadrado mais 2K mais 1, então K mais 1 ao quadrado é o numerador, CK, dividido por 4, K mais 2, K mais 1. Ok? Então, esta é a nossa fórmula de recorrência. E agora, nós vamos procurar o padrão dos coeficientes. Muito bem, então começando em K igual a zero, nós temos que C2 é igual a... Então, eu vou escrever aqui a fórmula de recorrência, CK mais 2 é igual a K mais 1, CK 4, K mais 2. Ok? Então, substituindo, C2, portanto, é igual a C0, 4 vezes 2. K igual a 1. K igual a 1, eu tenho que C3, perdão, é igual a 2C1, 4 vezes 3. K igual a 2. C4 é igual a 3. K igual a 2, C2, 4 vezes 4. Só que nós já vimos que este C2 foi calculado no passo anterior, portanto, isso daqui é a mesma coisa que C0, 4 vezes 2. Então, aí aparecem, e a ideia é
sempre não simplificar. Não ficar multiplicando até não descobrir o padrão. Aí depois de descoberto o padrão, se simplifica. Ok? Então, mas a ideia inicial é não fazer nenhuma mudança. Agora, K igual a 3. K igual a 3, o que que eu tenho? C5 igual a 4, C3, 4 vezes 5. Novamente, esse C3 foi calculado no passo anterior. Então, isto é 4, 4 vezes 5. E o C3 eu sei que é 2C1, 4 vezes 3. Vou fazer mais um aqui. K igual a 4, C6 é igual a 5, C4, 4 vezes 6. E isto é igual, pela mesma razão, nós já calculamos esse C4. Eu sei que isto é 5, 4 vezes 6. Aqui 3C0, 4 vezes 4, 4 vezes 2. Então, um padrão começa a se desenvolver, nós já começamos a perceber. Esqueçam os Ks agora, olhando apenas para estes índices, que os índices pares estão todos dependendo de C0. E os índices ímpares, 3 depende de C1, C5 depende de C1. Vamos fazer mais um ímpar. K igual a 5, C7 igual a 6, C5, 4 vezes 7. Como o C5 já foi calculado no passo anterior, eu sei que isto é 6, 4 vezes 7, e o C5 está aqui, 4 vezes 2, C1, 4 vezes 5, 4 vezes 3. Bom, então vamos tentar justamente captar esse comportamento olhando para estes termos separadamente. Primeiro, os índices pares, ok? Então, a primeira coisa que eu sugiro é vamos esquecer os Ks, tá? Para não confundir, e começar com um novo índice, vamos dizer 2N, C2N. C2N modela estes coeficientes. Então, C2N. O que que eu observo? Se o índice é ímpar, depende de C0. Depois eu vejo que aparece aqui uma espécie de fatorial. Vejam que o próximo C8 apareceria 7 vezes 5 vezes 3, né? No C8. Então, é um fatorial de ímpares, ok? Inicialmente, vamos deixar esse fatorial indicado desta forma, numa fórmula aberta. Em geral, esses fatoriais, porque um fatorial, nós conhecemos o fatorial usual, n fatorial, começa em n e decresce de 1. Mas eu posso imaginar um fatorial só de ímpares, um fatorial só de pares, ou um fatorial que decresce de 3 em 3, né? É uma espécie de fatorial, né? E a fórmula de representar esse fatorial é indicar o primeiro termo, indicar quantos que eu estou subtraindo para obter o próximo termo, e pronto, e deixar com os pontinhos, indicando a fórmula aberta, né? Então, vejam, qual que é a relação deste índice 6 com este 5 daqui? É o 2n menos 1. Então, este fatorial, que é um fatorial ímpar, começa 1 a menos deste índice. Então, eu coloco, ok, este fatorial começa em 2n menos 1. Qual que é o termo logo abaixo? Quem que é o termo logo abaixo deste? É um fatorial ímpar. Então, eu vou decrescer esse termo de 2, né? Então, eu tenho 2n menos 3.
E assim, sucessivamente, até chegar em 5, 3. É assim que eu indico o fatorial. Por exemplo, se eu quero calcular o C4, nesta fórmula, eu vejo n é igual a 2. Então, eu venho aqui no primeiro termo, n igual a 2 produz o número 3. Então, eu estou aqui no meu fatorial, só tenho 3. Se eu quero calcular o C6, n igual a 3, 2 vezes 3, 6 menos 1, 5. Então, eu estou aqui no fatorial, tá certo? Então, este termo me diz onde eu começo o fatorial. Tá? Se eu quero C10, por exemplo, n igual a 5. Então, começa em 9, 7, 5, 3. Tá bom? Então, a fórmula é aberta, mas fica claro como escrever os termos. Depois, no denominador, o que eu reparo? Que aparecem estas parcelas, ok? Aparecem as parcelas 4 vezes 6, 4 vezes 4, 4 vezes 2. Em cada parcela aparece um 4. Então, esse 4 é fixo. E o que sobra é um fatorial par, que começa justamente no mesmo índice. Então, o que nós temos aqui é 2n, 2n menos 2, até chegar em 6, 4, 2. E esse 4, quantos fatores que eu tenho aqui? Se eu estou no índice 2n, n igual a 3, aparecem 3 quatros. Se eu estou no C4, n igual a 2, aparecem 2 quatros. Então, é 4 elevado a n. Tá certo? Então, essa é a fórmula para o C2n. Tá certo? É uma fórmula fechada. Ou seja, para qualquer n, eu encontro o C2n. Eu substituo n a partir de que valor? A partir de n igual a 1. Eu estou modelando isso a partir do n igual a 1. Então, para n maior ou igual que 1, eu tenho esta fórmula. Ok? Eu vou simplificar daqui a pouco esta fórmula, dar um passo a mais. Mas até aqui estaria razoável. Nós encontramos a fórmula geral. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para o C2n mais 1. Então, estou modelando a partir do C3, ou seja, para n maior ou igual que 1. A mesma coisa acontece em termos de fatoriais, tudo depende de C1. Nós temos um fatorial par agora no numerador, 1 a menos do que o índice. Então, esse fatorial par é 2n, 2n menos 2, até chegar em 6, 4, 2. Depende de C1. E no denominador também aparecem esses 4 elevado a n. E um fatorial ímpar começando exatamente no mesmo índice 2n mais 1. Então, qual é o termo imediatamente abaixo deste? Só são os ímpares. Então, é 2n, subtrai 2, 2n menos 1, até chegar em 7, 5, 3. Tá? Então, verifiquem que, de fato, esta fórmula, se eu quero modelar o C7, o n é 3. Então, este fatorial começa em 2 vezes 3, 6. Perfeito. Aqui embaixo, no denominador, n igual a 3 começa em 7. Perfeito, é o que está acontecendo.
e 4 elevado a 3, que são exatamente esses 3 fatores 4 que aparecem. Então, eu consigo observar um padrão dos coeficientes. Até aqui, alguma dúvida, gente? Tá claro? Perguntas? Tá claro como obtemos estas fórmulas, esses fatoriais? Agora, eu quero que vocês observem um comportamento que é bem particular do fatorial par. Nós vamos escrever isso. O fatorial par, como são números pares, de cada fator, eu posso colocar em evidência o 2, né? Este é 2 vezes 1, esse é 2 vezes 2, esse é 2 vezes 3. Então, existe uma fórmula fechada para o fatorial par, que é o seguinte. Então, fatorial par. Então, só uma observação. Fatorial par, às vezes, é indicado desta forma, vocês verão esta notação no livro, tá? Tem uma fórmula fechada, que é justamente essa que eu estou indicando para vocês, que é de cada fator, nós podemos fatorar um 2, 2 vezes n, 2 vezes, se eu fatoro um 2 daqui, fica 2n menos 1, fatoro um 2 daqui, fica 2 vezes 3, 2 vezes 2, 2 vezes 1. Então, quantos números 2 aparecem aqui? N. E o que sobra? N, n menos 1, 3, 2, 1, ou seja, o n fatorial. Então, o fatorial par, este que nós indicamos aqui, neste denominador, tem uma simplificação, uma fórmula fechada desta forma, 2 elevado a n, n fatorial. Ok? Então, isso, podemos dizer que esse 2n fatorial nada mais é do que isso, que é igual a isso, tudo isso é igual. Ok? E o ímpar? Bom, o ímpar não dá para fatorar nada, porém, se nós olharmos para o fatorial ímpar, que também é indicado em alguns livros desta forma, o fatorial ímpar nada mais é do que o fatorial comum, 2n mais 1, dividido pelos pares. É 6, 5, 4, 3, 2. Então, quando eu pego o fatorial comum e divido pelos pares, 2n menos 2, 6, 4, 2. Então, vejam, cancela os pares e sobra o ímpar. Então, como que nós podemos representar isso numa fórmula fechada? Justamente colocando o fatorial comum, que é o 2n mais 1 fatorial, dividido pelos pares, que a gente obteve uma fórmula fechada agorinha. Então, essa é a fórmula do fatorial ímpar, sem ser uma fórmula aberta, como esta daqui. Ok? Então, por isso é interessante vocês conhecerem estas fórmulas, até para checar, né, a resposta ali no livro, que muitas vezes simplifica a resposta e não deixa os coeficientes com esta formulação aberta, tá? Coloca uma fórmula a fórmula fechada para os fatoriais pares e ímpares.
Alguma dúvida? Vamos retornar aí ao problema. Então, o que eu consegui? Vamos lá, voltando aqui. Eu consegui uma fórmula para o fatorial par e uma fórmula para o coeficiente de índice par e uma fórmula para o coeficiente de índice ímpar. Então, eu quero escrever a solução desta forma. Então, eu tenho y de x, eu sei que esta solução é dada por Cn, ou se quiserem, CKXK, k igual a zero até infinito. Mas eu posso... Desculpa, gente. Eu posso justamente dividir nos pares e nos ímpares. Então, eu tenho C2N, X2N, mais somatório de C2N mais 1, X2N mais 1. N igual a zero até infinito, N igual a zero até infinito. Concordam que todos os termos que aparecem aqui? O primeiro termo daqui, quem que é? C0 mais C2, o segundo é C2x ao quadrado, etc. E aqui, C1x mais C3x ao cubo, etc. Simplesmente, eu estou dividindo os pares e os ímpares. Tá ok? São os mesmos termos que aparecem aqui. O primeiro termo aqui é C0. Depois é C1x, está ali. Depois é C2x2, está aqui. E assim por diante. Tá? Só que eu encontrei uma fórmula para C2N, C2N mais 1 a partir do 1. Então, eu tenho aqui C2 e aqui eu tenho C3. A partir do C2 e do C3. Então, na realidade, as fórmulas que eu tenho é daqui e para lá. Mas eu sei quem é o C0? Quem que é o C0 sempre? Isso, o y de zero. Porque como eu sei, vamos colocar aqui. Como eu sei que o y de x é C0 mais C1x mais C2x2, etc., y de zero é sempre o C0. Como eu sei que y' de x é igual a C1 mais 2C2x mais 3C3x2, etc., eu sei que o y' de zero é sempre o C1. Sempre. As nossas séries sendo potências de x apenas, ou seja, x menos zero, potências de x, isto sempre ocorre. Portanto, para este problema, quais são os dados iniciais? Y de zero é 4, né? Y' de zero é 1. Para o nosso problema, esses são os valores. Então, C0 e C1 são sempre dados, eu não tenho que calcular. Eu calculei a partir do C2 e do C3. Então, eu posso reescrever esta solução como C0, que eu já calculei, é 4. Mais, agora, C2N, X2N a partir do 1. Porque eu já tirei para fora da série o termo C0. Então, N igual a 1 até infinito, e eu tenho esta fórmula para o C2N. Vamos simplificar um pouco esta fórmula. Eu já sei que isto é o 2N menos 1 fatorial comum. Então, eu vou escrever aqui a fórmula simplificada. 2N menos 1 fatorial é dividido por 2 elevado a N menos 1, N menos 1 fatorial.
Então, esse é o coeficiente que depende de C0. C0 eu já calculei, já foi dado, perdão, x2n. Então, esse C0 nós sabemos que é 4. Mais C1x, C1 nós sabemos que é 1. Este está para fora da série, então eu ponho simplesmente x mais somatório de n igual a 1 até infinito. Quem que é o C2n mais 1? Isso. Isto pode ser escrito como 2 elevado a n, n fatorial C1. E aqui aparece, eu esqueci o 4 elevado a n, não foi? Opa, esqueci o 4 elevado a n aqui. Então, aqui nós temos uma simplificação também. 4 elevado a n, 2n mais 1 fatorial, dividido por 2 elevado a n, n fatorial. Portanto, isso vai aparecer ao quadrado, né? Então, vamos lá. O C2n mais 1 aparece aqui como 4 elevado a n, 2n mais 1 fatorial, e eu tenho um 2n, n fatorial ao quadrado, C1. X elevado a 2n mais 1. Ok? Então, a solução e o C1 eu já sei que é 1. Então, pode ser substituído por 1. Então, vejam, esta parte compõe uma das soluções e esta é a outra solução. Eu tenho duas soluções linearmente independentes dados por séries de potência. Ok? Então, eu tenho esta, que depende do dado inicial C0, e esta dependia do dado inicial C1. Ok? São as séries de potência que têm raio de convergência pelo menos 2. Não é o raio de convergência da solução. Eu garanto sempre um raio mínimo de convergência. Ok? Gente, alguma pergunta? Tá claro isso daí? Estes problemas realmente requerem, são longos, né? Um certo cuidado aí no desenvolvimento do padrão dos coeficientes, que é a parte mais difícil do problema. Porque realmente o deslocamento do índice ocorre aí de forma natural, né? Nós queremos um x elevado a k, desloca para aquele índice. Eu simplifiquei ali, mas pode deixar a solução desta forma com a fórmula aberta, tá? O que acontece é que muitas vezes você quer checar a resposta no livro e não bate, porque eles simplificam um pouco mais. Tá? E muitos fatoriais não é possível encontrar uma fórmula fechada, né? Então, tem que se deixar na fórmula aberta.